Tô aqui andando, meu filho acabou de dormir, tomara que eu não acorde ele gravando esse vídeo. Queria responder ao Rodolfo, né, que ele tá fazendo um desafio pra mim, né, que ele quer que eu aprenda a usar o CapCut, que segundo ele eu vou conseguir ter uma alta produtividade, uma produtividade bem acima do que eu tenho hoje. E eu me senti, ouvindo o Rodolfo me convocar para aprender a usar esse software novo, eu me senti igual os meus amigos. Eu me senti uma dinossauro da edição. É um pouco como quando eu comecei a editar. Eu tive muita sorte, né? Porque eu tinha muito pouca experiência. Edição de vídeo é uma área muito difícil, porque meio que você só aprende na prática. E depende mesmo que alguém te mostre. Depende de ter um mestre, sabe? Eu acho. Pelo menos comigo foi assim. Ou isso, assim, sempre ajuda a ter um professor, né? Encurta muito caminho você aprender com quem já sabe. Então eu cheguei na empresa em 2013 para ser aprendiz. Eu cheguei na empresa e... Deixa eu passar a moto. Eu cheguei na empresa em 2013, fresquinha, assim, tinha acabado de aprender a usar o programa Avid Media Composer, que é um programa de edição não linear. Ou seja, a gente pode editar ao longo da timeline. É igual os programas de hoje em dia. A gente pode editar ao longo da timeline, no início, no meio, no final, de maneira não linear. E lá eu encontrei os dinossauros da edição, pessoas que estavam lá desde os anos 80. Estavam para se aposentar já e eram grandes editores de vídeo e que vinham da tecnologia de edição linear, BVE, né? Se eu não me engano. E eu lembro que o quanto ainda já tinha passado para edição linear há alguns anos, tipo 10 talvez. Mas ainda era muito fresco, assim, nos corredores da empresa, os relatos. Essa coisa, assim, da galera mais... Os relatos das pessoas as pessoas novas versus as pessoas mais antigas. Porque rola isso, né? Tipo, quem começou, por exemplo, pegando nessa categoria dos editores de vídeo, radialistas de televisão. Eles editavam já, tipo, há 20 anos, 30 anos, nesse sistema linear, que é tape to tape. Você bota fita para fita. Você bota um videocassete emitindo o sinal, um outro videocassete gravando. Então você tem que fazer isso linearmente ao longo da fita, sabe? Primeiro você vai botar a primeira imagem, depois você vai colocar a segunda imagem, vai colocar pausa, vai botar play, vai botar rec e vai fazendo de maneira linear. É um processo completamente diferente de como é feito hoje em dia. E é muito difícil, né? E muito técnico. E criativo também, é óbvio. Mas exige... Edição de vídeo hoje em dia também, né? É difícil, técnico e criativo. Claro que existem edições e edições, né? Edição de YouTube, edição de TV, edição de cinema, edição de publicidade. Isso são expertises ou conhecimentos diferentes. Mas... Voltando lá ao assunto, a galera que estava há 20 anos editando em edição linear, fita para fita, teve uma resistência para alguns, né? Teve a massa, né? Eu imagino. Eu não peguei isso, eu só escutei relatos. Mas eles tiveram uma resistência para aprender essa tecnologia nova, que era a edição não linear. E um software, né? E aí chegou uma galera que já sabia, que aprendeu fora da TV, que aprendeu nos cursos e nos treinamentos do software, e eles já entravam sabendo. Então isso gera sempre um medo, né, nas pessoas que já estão na carreira, de serem substituídas pelas pessoas novas. E ao mesmo tempo gera um mal-estar, porque o profissional precisa se reciclar. E isso às vezes pode ser muito dolorido ou doloroso, porque você trabalha todo dia numa metodologia e aí você tem que aprender, e você tem produtividade, você tem agilidade, você tem entrega, e você tem que aprender
no caso do software, no caso da edição não linear, no caso da edição linear para não linear, você tem que aprender, eu acho que uma nova maneira de pensar, sabe? Uma coisa muito profunda. Não é só a ferramenta, sabe? Não é só como se fosse aprender um novo software, é aprender um novo raciocínio mesmo. E aí, se eu tivesse lá na época, com certeza eu ia sofrer muito. E eu me vi agora nesse lugar, sabe? Porque eu uso o software de edição chamado Avid Media Composer, que é muito usado em cinema, TV, e eu acabei sendo treinada nele desde o início da minha vida de editora. E eu adoro ele, eu gosto muito dele. Ele é um software caro e muito bom, que faz todo tipo de coisa de vídeo. Mas eu comecei a editar lá em 2012, 2011. Hoje em dia, já tinha até o Premiere, mas hoje em dia o Premiere tomou conta do mercado, né? E ele é um pouco mais acessível, também é caro, mas eu não gosto da Adobe. Eu não gosto muito da Adobe por questões filosóficas. Eu acho que ela respeita. Eu imagino que eu não sei, será que a Avid está roubando nossos dados? Eu imagino que sim. Eu imagino que todas as empresas nessa lógica do capitalismo de vigilância, que é dos dados, que gera dados e produz dados e consome os nossos dados, eu imagino que todas essas empresas, isso fazendo uma referência ao livro da Shoshana Zuboff, muito bom, que todo mundo deve ler, para entender o que as Big Techs, qual o contexto do capitalismo hoje em dia, sabe? Que ele depende dos nossos dados para se desenvolver. É como se, mudando aqui de assunto num parênteses, é como se os nossos dados, no livro ela chama de superávit comportamental, se eu não me engano. Eles lucram em cima dos nossos dados e eles não gastam R$1 para ter esses dados. Ou seja, eles lucram muito em cima dos nossos dados e para produzir um comportamento na gente, sabe? Que no caso é comprar ou ir até um lugar consumir. Enfim, e aí mistura lá com o Skinner, do behaviorista, o comportamentista, não é? Psicologia comportamental, behaviorista, que queria, a grosso modo, tipo ensinar para o ser humano o comportamento correto, digamos assim. Eu odeio ele, mas eu sei que ele é muito importante para a história da psicologia, para o desenvolvimento. Mas eu não gosto muito desse pensamento mecanicista, sabe, dele. E eu acho que não tem uma coisa... Enfim. Então ele vai lá no condicionamento operante. Enfim, temas para outro vídeo. O negócio é que hoje em dia as Big Techs, nessa economia de dados, elas pegam os nossos dados, produzem um conhecimento em cima desse dado e esse conhecimento volta pra gente direcionando a nossa ação, direcionando para ter um resultado comportamental, entendeu? É muito cruel, é muito tosco, eu fico revoltada. E eu quero fazer um capítulo, eu quero fazer sobre um capítulo aí. Eu começar a abordar esse livro com vocês. Então, eu me senti, voltando ao assunto do Rodolfo, que quer que eu use o CapCut e abandone meu amado Avid Media Composer, meu queridinho. Eu me senti esse dinossauro da edição de vídeo, sabe? Que tá com dificuldade de se reciclar. Eu até usei em alguns pequenos projetos o Kdenlive, que é um software de edição livre. Um software livre, né, de edição do Linux. Tem no Linux, se eu não me engano, tem no Microsoft, no Windows. E tem também o DaVinci, que eu sei que é maravilhoso, que roubou também o espaço do Premiere e do Avid Media Composer, e que esse sim eu tô precisando aprender mesmo pra minha profissão. Mas agora que eu sou youtuber, eu tô mesmo com esse desafio de aprender a usar o CapCut. Porque o Rodolfo, eu fico impressionada, gente. Esse homem, esse cara, ele produz um vídeo por dia, cheio de conteúdo, com humor, com meme, com tudo, com música, com cinema e com muitas coisas que perpassam, sabe, o texto principal. E eu acho o máximo.
E ele produz um por dia. E eu tenho dificuldade de ter essa produtividade alta dele, assim. E ele jura que se eu fizer o CapCut, eu vou resolver isso. Então, assim, hoje eu saí pra passear com meu filho. Ele tá aqui dormindo e eu resolvi bater esse papo com vocês. O que eu devia fazer mesmo era abrir aqui o CapCut, botar isso na timeline e já começar a editar. Mas eu vou subir lá em cima pra casa pra deixar a criança dormir tranquilamente. E vou editar esse vídeo no CapCut. Eu tenho implicância, porque eu gosto muito do meu... Eu já tô muito adaptada, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rodolfo, obrigada pelo desafio. Vamos ver se vai dar certo. E... mais o quê? E também eu queria falar mais uma coisa. Que engraçado que os meus amigos radialistas, nem todos apoiam a escala 6x1. Porque eu acho que eles têm medo de perderem as horas extras deles. Mas é muito importante que a gente insista que a escala 6x1, quem já tem, quem tem o trabalho, porque assim, lá no nosso caso é assim, tipo, a gente tem uma base de 6 horas e ganha 2 horas extras por dia. E isso dá praticamente 40% a mais do que a base. Mas é muito importante que, no mínimo, as pessoas tenham a escolha de sair desse sistema. Se a sua base é 6 horas por dia, de sair desse sistema de 6 horas por dia. Não, agora eu me perdi, porque tem o problema da 6x1 e tem o problema da sua categoria, né? Tipo, na minha categoria são 6 horas por dia. Eu acho que todas as pessoas do mundo deviam trabalhar 6 horas por dia, a não ser quem não quer. Meu amigo workaholic estava postando lá, eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar mesmo. Meu amor, trabalhe. Trabalhe quanto tempo você quiser, entendeu? Mas isso não dá para ser uma política pública. A gente não pode trabalhar o quanto tempo o patrão quer que a gente trabalhe até ter estafa, entendeu? Até ter burnout, até perder a qualidade de vida. Até não, né? Porque isso é a realidade de muito trabalhador já desde o início. Não tem qualidade de vida, não tem tempo para ficar com a família. Tem jornada dupla, jornada tripla. Porque depois do trabalho você vai cuidar da casa, você vai cuidar da família, você vai cuidar dos filhos. Principalmente se você for mulher, mas muitos homens hoje em dia também já fazem isso. Meu companheiro é um deles. E assim, a gente tem que insistir, sabe? Tem que usar a razão, entendeu? E a emoção também. A razão, porque a razão ela não é separada do corpo, né? Não é separada da emoção. A razão está encarnada, tá no corpo. Então, o afeto e a razão, eles andam juntos. A mente e o coração, em outras palavras, elas estão conectadas. E é bom que estejam alinhadas para que o seu afeto esteja alinhado com a sua racionalidade e que a sua razão esteja alinhada com o seu afeto, porque que um não atrapalhe o outro, entendeu? Porque isso, se você consegue alinhar esses dois, fica muito mais poderoso o seu poder pessoal, sabe? A sua vontade fica muito mais efetiva de se realizar. É muito importante isso, que a gente não caia para ultra-racionalismo que exclui a afetividade, que exclui a parte emotiva, que exclui o corpo também, entendeu? Eu tava falando. Então, assim, essa luta contra a escala 6x1 é uma luta integral do ser humano. Tem que ser pela escala 4x3 mesmo. Não é nem pela 5x2. Na verdade, eu acho que a gente devia trabalhar 3x4. 3 dias de trabalho e 4 dias de descansa. Trabalhar a gente sempre vai trabalhar. O ser humano, a vida é baseada no trabalho. A gente trabalha o tempo todo, trabalha para comer, trabalha para limpar a casa, trabalha para cuidar do filho, trabalha para construir a casa, trabalha para tudo. Mas isso não é remunerado. Isso é o seu trabalho para você se manter vivo. O emprego, o trabalho remunerado, também é importante, precisa do dinheiro. Esse tem que ser regulamentado. E que seja, eu já acho que tinha que ser 3 dias de trabalho e 4 de descanso. Tudo bem, a gente está na pauta 4x3. Vamos lá. 4 dias de trabalho, 3 de descanso. O ser humano, a gente tem que olhar ele de maneira integral. Tem a parte ética, tem a parte interna, tem a parte de buscar conhecimento. Ou você acha que trabalhador não tem que conhecer, não? Trabalhador não tem que estudar, não? Trabalhador não tem que descansar, não? Se você tá com esse discurso, você é um belo de um filho de uma puta, entendeu?
E se você tá com esse discurso e não é um filho de uma puta, você para e pensa. Dá uns passos pra trás, rebobina a fita. Porque não é legal, não. Não é legal, não. Você sabe quem é que paga pro... Vai lá no canal do Pedro Ivo. Ou foi o Ian Neves, ou foram os dois, eu já não sei. Eles abordaram muito bem, acho que foi o Ian e o Pedro Ivo comentou. O Pedro Ivo do canal Ateu Informa e o Ian Neves do canal Ian Neves. Eles explicaram muito bem, acho que foi o Ian. Quem paga o lucro do empresário é o trabalhador, entendeu? O empresário ele faz um investimento, ou os acionistas eles fazem um investimento uma vez. E depois quem faz o bolo crescer é o trabalhador, é o suor do trabalhador, às vezes é o sangue do trabalhador, às vezes é o corpo, às vezes é a vida do trabalhador, tá? Todo o lucro, isso a gente tem que entender, todo o lucro que o empresário, que o capitalista, que os acionistas recebem, vem do trabalhador, vem do trabalho do trabalhador, é pago por vocês. Então se ele vai ganhar um pouquinho menos, que ótimo, ganha um pouquinho menos porque eu tô precisando ganhar mais. Entendeu? Eu tô precisando ganhar mais. E vocês também. Tá bom? Então, assim, eu espero que essa história aí que o Rodolfo tá me incentivando com o CapCut me ajude a produzir mais vídeos pra gente bater mais papos e refletir mais sobre as coisas. Juntos. Beleza?